Oi, 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 gente querida, gente boa, todos vocês, onde quer que estejam, quando quer que me vejam e me ouçam, eu peço ao Espírito de Deus, porque é só com Ele que eu conto, com nenhuma outra sorte de persuasão humana ou qualquer outra categoria espiritual, nada disso eu tenho em mim, ou quero ter em mim, ou admito em mim. É só contigo a minha conversa, Jesus. É só pela mediação do Espírito Santo que eu me apresento aqui pedindo que o Espírito que tu disseste, que dá testemunho da justiça, dá testemunho do juízo e dá testemunho dessa verdade consoladora do Evangelho, que ele se manifeste agora no coração de muitos, especialmente daqueles que não sabem nem porquê que se colocaram numa posição de tanto antagonismo, de tanto ódio, e que não têm ouvidos para ouvir, nem têm olhos para ver, nem têm coração para entender, e de tudo quanto nunca ouviram, e de tudo quanto nunca viram, e de tudo quanto nunca entenderam, a isso reagem com um ódio incompreensível. Tem compaixão e desarma esses espíritos que não estão fora no mundo, mas estão dentro desses guetos que nós apelidamos muitas vezes de igrejas, que não correspondem a todas elas, mas correspondem, infelizmente, à maioria delas. Então, tem compaixão, porque não foi para isto que nos chamaste, mas foi isto que a maioria de nós se tornou. Então, salva-nos de nós mesmos. É o que eu te imploro, em nome de Jesus. Amém e amém. Nós temos aqui Mateus, no capítulo 8, do verso 28 ao verso 33, a narrativa dos dois endemoniados gadarenos, ou proeminentemente um deles, que é aquele no qual o Evangelho de Marcos, no capítulo 8, e o Evangelho de Lucas, igualmente no capítulo 8, se concentra. Vieram dois, mas um tem a preeminência absoluta, de loucura incomparável. E é o que a gente vem acompanhando desde sexta-feira da semana passada. E ontem eu terminei com uma pergunta para você. Quantos vocês são? Porque no dia de ontem eu me concentrei na questão de como em toda a sociedade ampla, em todo o coletivo nada mais é do que a soma das muitas individualidades, com todas as suas diversidades. Mas eu disse que alguns coletivos se tornam quase monolíticos, quase que inteiramente unitários, quando todos experimentaram a mesma opressão e a maioria esmagadora deu a mesma resposta, teve a mesma reação. Então, a esse coletivo corresponde a soma das múltiplas individualidades. E uma vez que a gente viajou dessa perspectiva de uma sociedade mais ampla, macro, eu levei você para a micro relação social que começou na conjugalidade, foi para a família nuclear, foi para a expressão da família parental, das figuras parentais e da parentela mais ampla das figuras parentais. E como em todos esses lugares sempre tem uma, duas ou algumas ovelhas negras, especialmente quando a opressão no conjunto social é grande. E o que acontece? O que acontece é que uma geração, duas gerações, três gerações depois, ninguém aguenta mais engolir tanta opressão, sem liberdade de expressão, e aí surgem aqueles indivíduos que são batizados com os apelidos de ovelha negra, de ser dissonante, destoante,
Ou a menina sexualmente muito ativa é apelidada de pombagira, o rapaz incontrolável é aquele ser que alguns pais dizem: esse menino é atacado, parece que vive com o diabo, e vão dando alcunhas e apelidos e designações, e tanto mais quanto assim façam, mais estranhas e superlativas e exageradas essas pessoas se tornam para o convívio, e mais desagradável é conviver com elas. E então, depois de descrever isso tudo e vir outra vez para o ambiente geral de gereza, que vem da raiz da palavra ger, que significa possuído por, oprimido por, dominado por, controlado por. E quem tem assistido está entendendo tudo perfeitamente, eu não preciso ficar me repetindo aqui, porque nem tenho tempo para isso. Mas peço a você que tenha tempo para isso em seu próprio favor e vá ver tudo que está gravado. Pois bem, e após deixar essa pergunta com você, quantos vocês são? Você é formado de quê? Você diz eu, mas raramente eu encontro um eu que seja um eu, que tenha iniciado no mínimo um processo de individuação, que esteja no processo de construção de uma individualidade sadia, saudável e bem pessoal, sem ser apenas a expressão de uma persona de múltiplas assimilações, uma legião de outros, mas que não é você. E para isso você não precisa estar endemoninhado, como era o caso desse homem. A própria conjunção de natureza psicocoletiva, e ainda mais em tempos como os nossos, que são tempos de imitação, tempos de reprodução, tempos de filtro, tempo de ficar com a cara do outro, tempo de se passar pelo outro, de inteligência artificial, tempo para colocar em mim a voz do outro, qualquer coisa do outro que não seja minha. Mas muita gente começa a se convencer de que elas são o que apresentam e não quem de fato elas são na realidade. E quando essa dicotomia, quando essa dualidade se manifesta, com ela, de maneira muito sutil, se instala algo que não deixa de ser, de algum modo, um partimento esquizofrênico do ser, onde a pessoa vai desaparecendo e a persona vai se magnificando aos sentidos dos outros. E tanto mais quanto seja com a legião dos muitos que você se apresente, seja esse o seu nome, seja essa a identidade que você dá para quem pergunta qual é o teu nome, você apresenta a persona múltipla e não a pessoa singular que você é, e que provavelmente você até desconheça qual seja em você, porque nunca tenha tido tempo nem ocasião de viver você mesmo essa experiência da sua própria pessoalidade, pior se tornam as coisas para você. Então eu concluí o dia de ontem deixando essa pergunta com você. Quantos vocês são? E é uma coisa que só você pode responder, avaliando a multiplicidade da sua fragmentação. Porque tudo que você não é, é uma pessoa. Tem gente que conhece partes, pedaços, fragmentos, caras, nesgas, expressões, perfis, filtros, imagens, apresentações, mas que não é você. E isso gera um abismo enorme na gente. Um vazio profundo, uma oquidão total. E a dessignificação pessoal que se faz companheira desse esvaziamento é absoluta. Não tem nada que preencha você, que signifique que você, que dê sentido a você, que traga a você um estado de alegria real, permanente, contínua, que não tem a ver com circunstâncias, nem com quantidades, nem com volumes,
nem com apreciações, nem com percepções, nem com apupos ou aplausos, com nada disso, mas satisfação pessoal em ser quem você é na sua solitude profunda, mas pacificada na singularidade da sua própria expressão de individuação. A maioria esmagadora não sabe nem o que eu estou falando, não está nem me entendendo, provavelmente. De tão distantes da linguagem do próprio coração e do próprio ser que a maioria de nós se colocou. Se eu estivesse aqui oferecendo isso aqui para vender, muito provavelmente o interesse seria muito maior. Ou se eu estivesse oferecendo milhares de pedras com um furo no meio e uma marca específica, muitos de vocês iam ter muito mais interesse, porque o interesse no coração, que nunca foi grande entre os humanos, se esvaziou radical e profundamente nessa geração oca, que, como Jesus descreveu, equivale a uma casa varrida, quando está varrida, ornamentada, quando tem algum ornamento, a maioria nem mais isso tem, mas vazia. Pronta para ser ocupada por qualquer satanás, por qualquer loucura, por qualquer diabo, por qualquer pensamento, com qualquer maldade, por qualquer assimilação, porque aonde existe essa oquidão, haverá inevitavelmente alguma sorte de ocupação. É só uma questão de tempo. Então, quantos são vocês? Você é formado por que gambiarras? Por que ajuntamentos? Você parece aquelas junções de postes, onde há tantos fios se cruzando, que a gente não consegue nem saber aonde começa nem onde termina. Onde tudo é um curto-circuito contínuo, é uma possibilidade de catástrofe, de cruzamento, de intersecção antagônica o tempo todo dentro do ser. Por isso o espírito agônico, aflito, de tantos. Por isso a angústia de ser da maioria que vive numa sofreguidão, se machucando, se anestesiando, como esse indivíduo aqui, que é um caso grotesco, mas absolutamente ilustrativo de quem eventualmente você tenha se tornado ou esteja se tornando. Daí a pergunta que eu fiz no dia de ontem, é aquela com a qual eu começo no dia de hoje. Quantos vocês são? Qual é a multidão das suas fragmentações? E fique sabendo que a sua falta de solução vem dessa sua dissolução de ego, de eu, de pessoa. Vem pela supremacia das personas contra a pessoa. Singular, irrepetível, extraordinariamente linda que você seria. Se você quisesse, como eu venho dizendo há 50 anos, e muita gente repete essa frase, que eu falo há 50 anos, se você quisesse ser o melhor de você, porque a melhor versão de você é você mesmo, na sua inteireza mais absoluta. Então, com 50 anos de repetição, eu digo porque é verdade. Mas a maioria não quer nem prestar atenção no que eu estou dizendo, especialmente nessa época de tanta conturbação, onde você passou, já olhou, ele está vestido hoje assim, assado, foi embora, não ouve nada e pede tudo, e vai ficando cada vez mais piorado, enquanto vive anestesiado e se maltratando, numa expressão contemporânea desse ser amorfo, grandiosamente enlouquecido que os evangelhos nos apresentam. Mas a pergunta que eu deixo para você, que é uma legião de quantidades e não é ninguém, é vazio em você mesmo é: quantos vocês são? Esse aqui disse: somos muitos. Mas você nem essa reflexão do endemoninhado tem a coragem de fazer. Nem a verdade do processo você tem coragem de declarar. De que você não é ninguém, a não ser uma multidão de absorções.
Você não sabe nem como é a sua voz, nem como é o seu jeito, nem qual seria a natureza livre do seu pensamento ou das suas expressões, porque você é apenas uma esponja de assimilações de tudo e de todos. Enquanto isso, você se torna nada, um vácuo, coisa nenhuma, sem ter nem a reflexão de demônios, que são capazes de dar pelo menos o apelido. Eu me tornei muitos, uma legião, porque somos muitos. Mas nem isso você tem. Nem isso você quer confrontar. Com Jesus mesmo você não quer ficar cara a cara de modo algum. Os demônios chegam e se confessam. Você passa batido e não se enxerga, não se confessa e não quer saber. Me diga se a sua situação não é pior do que a desse endemoninhado. Aí o verso 10, a gente está tratando no Evangelho de Mateus, mas eu pedi licença para, no caso específico do endemoniado de Gerasa, do Gerazeno ou Gadareno, vir e tratar do assunto em Marcos 5, onde tem mais definição, tem mais granulação, tem mais detalhamento para a gente perceber, para aumentar a percepção. E o verso 10 diz que depois dele dizer, legião é o meu nome porque somos muitos, o que é algo completamente louvável, esse autoenxergamento, essa coragem confessional que não habita você, na maioria das vezes ou dos casos, o verso 10 diz, e rogou-lhe, esse amontoado de entes habitando aquele ser, rogou encarecidamente. Eu gosto do uso dessas palavras fortes, veementes, que não são tão comuns no nosso cotidiano. E quando aparecem no Evangelho, é porque elas querem significar o que elas são. Encarecidamente, intensamente, de maneira completamente assertiva, exacerbada e afirmativa, sem titubeios, com a necessária recorrência, se é o caso. É daí que vem o encarecidamente. Por favor, por favor, por favor, eu te peço. E o que é que ele pede encarecidamente? Aliás, a palavra que precede é rogou-lhe, que é outra palavra forte nos Evangelhos e no Novo Testamento. Rogou-lhe. É usada para intercessão do Espírito Santo. Rogou-lhe. É a palavra usada para aquelas orações mais intrínsecas, íntimas e viscerais do ser. É rogou-lhe. Rogou a Jesus, ou rogou-lhe esse ser, encarecidamente, que Jesus não os mandasse. É um tomado por muitos. Rogou-lhe que não os. Rogou-lhe que não os. O que ilustra perfeitamente, você é um, embora sejam muitos. Você é um, embora você sejam muitos. Deixa eu dizer para você, você é um para apresentação, para visualização, embora vocês sejam muitos. Como diz aqui, rogou-lhe encarecidamente que não os mandasse. Reconhecendo a pluralidade de quem ele era, a falta de unidade, a falta de ego definido, de individuação, de singularidade. De fato, era uma pulverização, uma fragmentação desse ser. Rogou-lhe, porque um tinha que falar por todos, assim como você fala por essa multidão de entes que te habitam e que deixam você sem solução, dessolucionado, esvaziado e oco. Rogou-lhe encarecidamente que não os mandasse para fora do país. Para fora do país. É aqui que eu quero ficar hoje com você.
rogou-lhe que não os mandasse para fora do país. Você lembra que eu iniciei tudo isso contando a história desse país, desse lugar, dessa região, das Decapólis, e aqui especialmente nessa região onde hoje é a Jordânia, mas que naquele tempo era caracterizado por algumas cidades muito importantes, como Gerasa, que está lá até hoje, Jerecha, lá na Jordânia, e Gadara, com também suas ruínas imponentes, ainda na Jordânia, que foram cidades magníficas, de construções extraordinárias. E eu comecei falando da questão político-histórica, das geopolíticas de alternância. Lembra? A palavra que eu usei foi alternância na sexta-feira. Alternância que tinha iniciado com o atropelo feito por Alexandre o Grande, que morreu e o reino dele foi dividido entre 4 generais, e aquela parte da Palestina, da Síria e Líbano, incluindo o território de Israel / palestino, até o Egito e o norte da África, foi dividido entre 2 desses 4 generais. Ao norte ficou o general Seleuco, com capital na Síria, de onde procederam os Epifânios, 1, 2, 3, os vários Epifânios que foram reis e dominadores daquela origem seleucida, e foram entes de uma perversidade inominável que viraram figuras arquetípicas. No Novo Testamento, Jesus os menciona. Jesus chama do abominável da desolação, como disse o profeta Daniel, e alguns desses Antíoco Epifânios foram figuras completamente abomináveis. Um deles, inclusive, pegou um porco, matou e ofereceu no altar de Deus em Jerusalém para fazer um sacrilégio, um agravo incomparável, uma provocação sem tamanho. Esse era o espírito do abominável da desolação, que era uma figura que se tornou um arquétipo, utilizado posteriormente por Jesus, porque já era passado quando Jesus nasceu. Embora fosse futuro nos dias do profeta Daniel, nos dias de Jesus já era um passado que Jesus reprojeta arquetipicamente para o futuro. E aí, no norte, os Seleucidas, no sul, os Ptolomeus, de onde procede Cleópatra, que foi a última dos faraós de origem ptolomeia. Ela foi a última descendente dos Ptolomeus, que eram faraós do Egito. E depois deles e da alternância de 300 anos de ódio, de conflito, ora os Seleucidas dominando, ora os Ptolomeus, e aquelas cidades ali no meio sendo possuídas, tendo que mudar de cultura, de continência, de tudo que eu expliquei detalhadamente nos dias anteriores. Uma delas, que é Gerasa, ganha inclusive esse nome, que vem da raiz de possuído por, dominado por, possesso por. Tamanha é a fusão que passou a existir entre a cultura do lugar, das pessoas, daquela sociedade, daquela ambientação, daquela dinâmica geográfico-política e as forças espirituais do mal que ali habitavam. Porque é uma coisa que eu quero que você saiba, esse verso 10 que diz: e rogou-lhe o homem possesso que não os mandasse, os demônios que nele habitavam, a legião que o compunha, não os mandasse para fora do país, guarde, do país, estabelece um vínculo entre determinados desenvolvimentos de pensamento coletivo, ideológico, político, entre determinadas recorrências de conflito histórico, que fazem o fomento dos pensamentos geracionais que vão se acumulando e dos traumas coletivos que vão fabricando suas diversas camadas e layers na alma de uma dada sociedade durante
séculos até, como foi o caso aqui, 300, 350 anos, quase 400 anos de acumulação daquela agonia. A cidade ganhou o nome da agonia. E agora aqui eles têm uma pessoa que é o mais perfeito representante da agonia inconfessável deles, porque agora tem até uma legião romana, que já está ali há praticamente 60 anos antes de Jesus. Chegaram os romanos na Palestina e Jesus está com 30 anos. Os romanos estavam ali há 90 anos. E uma legião romana ali entre 80 e 90 anos. 6.000 homens de Roma acampados para matar e para determinar os controles, estabelecer os pânicos e os medos. Qual é o teu nome? Legião é o meu nome. Porque o doido, como eu disse repetidamente, ganha o privilégio de dizer todas as loucuras sem reprimenda, porque afinal de contas é doido. E ninguém tem que levar o doido a sério. Enquanto isso, ele diz tudo que todos não têm coragem nem poder de dizer nem de afirmar. Por isso é bom sempre prestar atenção nos doidos da sociedade, nos doidos da política, nos doidos da cultura, nos doidos da parentela, nos doidos da família, nos doidos da nossa casa. Porque eles sempre são o reflexo daquilo que está embaixo, no magma, esperando a ocasião para eclodir, para explodir como um vulcão. Até o dia em que a crosta não aguenta mais e aquilo vem à tona. Mas enquanto aquilo não vem à tona, socialmente falando, coletivamente falando, existem figuras de hipersensibilidade, que são os vazamentos, que são os geysers, dessa acumulação de calor enorme, dessa calota vulcânica que está abaixo, querendo explodir. Enquanto isso, vem os geysers. Esse cara aqui é um geyser dessa agonia. Ele é um geyser dessa agonia. Preste atenção. Houve uma falta de energia aqui. Caiu tudo por alguma razão em algum lugar. Não sei se foi o rapaz lá fora ou o que aconteceu. Mas eu continuo falando aqui, pelo menos nessas duas plataformas onde eu ainda estou sendo visto. Mas o fato é que houve uma grande queda. Pois bem, esse homem aqui, ele é um geyser psicossocial dessa agonia toda, que está presente nessa sociedade inteira. Como a gente vê na nossa própria sociedade, pessoas que se tornam representantes da loucura coletiva. E aí a leitura tem que ser de engenharia reversa. Você vê um grande maluco que ganha voz, vez, espaço, liderança numa dada sociedade, aí você vê milhares e milhões de pessoas seguindo. Aí você se pergunta, como é que pode essas pessoas seguirem esse maluco? Não, essas pessoas esperavam apenas o aparecimento do maluco. Porque o maluco é apenas o geyser antecipado, essa chaminé por onde vaza isso, que estava presente nessas pessoas há muito e muito tempo sendo acumulado, esperando a hora do doidão brotar. Como a gente hoje acompanha no mundo inteiro a mesma coisa acontecer no mundo inteiro. Está acontecendo no mundo inteiro. Preste atenção, está acontecendo no mundo inteiro. E você vai ver cada vez mais isso acontecendo no mundo todo. Tem figuras que em outros tempos não teriam a menor vez, ou voz, ou chance de se manifestar, mas com a acumulação das loucuras, agora elas eclodem para todos os lados, todos os lados. Eu vim para cá, sentar aqui com o anúncio de que o Putin está mandando tropas para a fronteira da Finlândia. Como começou a coisa toda com a Ucrânia. Porque é um louco, completamente
em estado de desvario indizível, com um poder de não apenas se fazer mal, se ele apenas se ferisse, estava tudo bem, mas ele tem o poder de explodir milhões. E cada vez mais essa periculosidade de natureza coletiva cresce, aumenta e se torna horrorosa entre nós. Pois bem, aqui a nossa ênfase de hoje é irrogou-lhe, o homem, o indivíduo, que representava essa multidão de entidades, de fragmentações psíquicas dentro dele próprio, encarecidamente que não os mandasse para fora do país, e eu estava lhes dizendo do casamento que existe. É um casamento que existe entre forças espirituais, principados e potestades, e condições e conjunturas de natureza política e econômica. É isso que eu vou continuar a falar com vocês amanhã, porque eu não vou perder o dia de hoje em razão desse problema de energia que aconteceu aqui. E você guarde o que eu falei. Amanhã eu vou continuar. Eu não vou me desgastar para depois dar trabalho para o Marcelo Cunha ter que editar baseado aqui no TikTok e no Instagram, que não são as melhores capturas de imagem. E eu quero respeitar os que trabalham comigo e que têm esforços desdobrados. Amanhã vocês vêm, no mesmo horário, eu estarei aqui para a gente conversar sobre isso, sobre a fusão entre cultura, política, principados, potestades e o que se manifesta na mente humana, na condição humana, na resposta humana à sua geração, que é o que a gente entende lendo esse texto todo, e como Jesus lida com essa condição individual que se torna coletiva, que se pluraliza, a tal ponto de que os próprios seres espirituais dentro desse homem imploram, usando a boca do homem, que Jesus não os mandasse. Antes eles tinham pedido para o abismo. Aí sentiram que Jesus não iria mandá-los para o abismo. Agora eles pedem para Jesus não os mandar para fora do país. Não nos mandes para fora do Brasil, por exemplo. Porque nós e o Brasil nos fundimos. Nós e os Estados Unidos nos fundimos. Nós, o Putin e a Rússia, nos fundimos. Nós, os ayatolás e o Irã, nos tornamos um só. Nós e o Netanyahu estamos no ponto de nos tornarmos quase um no país. Ainda tem muita força divergente, mas a gente está prevalecendo. O desejo dessas forças espirituais do mal é cada vez trabalharem mais dentro de um processo de aculturação profunda e total. Guarde isso no coração e venha comigo para o dia de amanhã. Hoje eu não vou poder fazer mais nada, a não ser isso aqui, porque a devastação foi completa. Então um beijo e até amanhã com a graça de Deus. Fiquem com o Senhor Jesus. Fiquem com Deus. Tchau, gente boa de Deus. Fiquem em paz. A graça de Jesus.